Senhoras e senhores do mundo dos esportes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o negócio é o seguinte, saiu um vídeo aqui há mais ou menos 9 dias atrás do Footmaster, que o nome é O Triste Caso do Richarlison. Eu lembro que na época que na última Copa, né, falei, caralho, mano, é agora que o Richarlison meteu aquele puta voleio. Falei, porra, é agora. Aí, a hora que ele deu a entrevista pro Ronaldo, pós-jogo, e aí o Ronaldo deu uma moral pra ele, falou que o cara joga bem, mete gol, e aí a galera começou a falar, porra, agora é o novo R9. Aí eu já fiquei assim, pô, mano, pô, galera, foi só um voleio, né? Foi tipo assim... Foram 2 jogos bem. Será que já é o próximo Ronaldo? Eu fiquei curioso pra saber o que o Footmaster falou nesse vídeo aqui. Lembrando, o vídeo do Footmaster tá aqui na descrição. Dá uma moral pra ele, se inscreve no canal dele. Tá crescendo pra caramba, é um canal bom pra caralho. Eu assisto ele direto quando eu tô almoçando. E esse caso do Richarlison aqui, a gente sabe que foi um bagulho muito grave, porque parece que pós-Copa o maluco caiu numa decadência gigantesca. Mas... de toda forma, eu quero saber o que ele separou aqui pra gente. Bora ver junto como é que tá rolando aqui. Aí eu vou ler. Puta de um golaço. Mas é triste, eu passei né? assim, depois da Copa do Mundo Copa, e tá descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, tava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? Caralho, mano, eu não sabia não. Pô, se vocês sabem do que ele tá falando, deixa aqui nos comentários. Que porra é essa? Pessoa próxima a ele? Porra, eu não sabia que tava rolando um bagulho sério desse nível não, mano. Que doideira. Porque a gente vê ele no Tottenham, né, mano? Meio, né? Mais ou menos. Fazia muito tempo que um jogador que vestia a camisa 9 da seleção não fazia boas partidas em uma Copa do Mundo. Em 2014, Fred foi muito mal e foi apelidado de Cone, fazendo péssimas partidas e tendo atuações... Cara, essa figurinha aqui da Copa é o caralho, velho. Ó o Cone! Vamos ficar sério. Pavoroso. Sério. Em 2018, Gabriel Jesus fez um ciclo muito bom. Jogou muito bem pela seleção, mas quando chegou à Copa, passou em branco, não marcou nenhum gol e ficou sendo chamado de volante por conta que voltava muito pra ajudar a marcação. Mas em 2022, o Richarlison assumiu a camisa 9 e foi muito bem, foi muito importante, fez o gol mais bonito da Copa. Cara, o Gabriel Jesus é outra parada aí também que... não desempenhou tão bem depois daquelas eliminatórias, né, velho? Que doideira, como é que pode isso, né? Ajudou a seleção quando precisava. Infelizmente não fomos campeões e fomos eliminados nas quartas de finais, mas o Richarlison foi um saldo positivo. E estamos chegando perto de mais uma Copa do Mundo e o Richarlison está desaparecido do futebol, tá sumido da seleção brasileira, tá sumido do cenário do futebol, e o motivo desse sumiço dele é muito mais triste do que você imagina. Se você paga alguns desses streamings, você tá queimando seu dinheiro. Hoje, se você assina streaming... Ih, olha lá, vai divulgar TV Box, quer ver? Muito dinheiro, porque cada vez mais os valores vão subir e cada vez mais a qualidade vai cair. Lá vem. Cara... Pô, a gente chegou no ponto que o maluco vai divulgar uma TV Box aqui no YouTube, não é possível. Na tela, você tá fazendo errado, porque tem uma forma de você ter tudo isso em um só lugar. E esse lugar tudo é a Nova Play, onde tem mais de 1000 filmes, mais de 1000 séries, todos os canais ao vivo e todos os jogos de futebol do mundo, literalmente. O cara tá divulgando uma TV Box. Ô Footmaster, você me perdoa, cara. Eu vou pular esse anúncio aqui da... Pessoal que assistiu o vídeo dele lá, depois dá uma moral aí pro cara. Mas eu não vou deixar o cara divulgar uma TV Box aqui, né, pô? Brincadeira. Nova Play é o melhor lugar que existe. Voltando pro começo, o Richarlison tem uma história muito bonita. Assim como muitos jogadores, ele não tinha muita coisa no seu começo. Passava dificuldades. Ele nasceu em Nova Venésia, lá no Espírito Santo, e ele vendia picolé para poder ajudar em casa. Até que em 2015 ele começa a chamar atenção no América Mineiro, e no ano seguinte, em 2016, ele acaba indo pro Fluminense. O Fluminense acaba comprando ele por 10 milhões. No Fluminense não demora muito para ele começar a desencantar, fazer uns gols, dar umas assistências, fazer boas atuações, e assim chamando a atenção e sendo considerado uma promessa do futebol. Ele fica só um ano no Fluminense e depois já é vendido para o Watford, da Inglaterra. Ele é vendido por 12 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, que é bastante coisa. Cara, isso aí a gente pode
logo desmistificar a parada que eles falam que o Pombo é ruim, né, mano? O cara foi do Fluminense, se ele teve alguma outra passagem, mas isso demonstra que o cara é bom de futebol. Eu não sabia particularmente, mas agora eu tô entendendo que tá rolando um bagulho muito mais grave do que a gente imagina. Então, assim, tudo indica que se ele conseguir alinhar a cabeça, passar por essa barra que ele deve estar passando aí, se resolver, realmente pode ser uma ajuda pra nós na Copa de 2026, que a gente sabe que tá totalmente defasada, né? Assim, particularmente... é papo pro próximo vídeo, mas o Endrick eu acho que supre esse papel de 9, né, de falso 9, sei lá. Mas vamos focar no vídeo do cara aqui? O que eu tô falando de seleção, pô? E o Richarlison, mesmo tendo feito boas atuações, ele não é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Até porque ele surgiu muito rápido no América em 2015, 2016 foi pro Fluminense, onde o Everton, é verdade, ele passou pelo Everton. Chamou a atenção nacional, e em 2017 já foi pra um time pequeno da Inglaterra. E nesse time pequeno da Inglaterra ele vai muito bem, ele desencanta. Bem, é pequeno, ok, mas o Everton tem a sua moral, pô. O Everton tem clássico com o Liverpool. É pequeno, mas dá. Faz alguns gols lá. E daí ele chama a atenção de um time um pouco maior, um pouco não é maior do que o Watford, que é o time do Everton. Em 2018 ele é vendido ao Everton por 39 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. Logo que ele chega lá no Everton, a torcida já ama ele. Ele acaba fazendo 53 gols em 152 jogos. Nossa. Ele acaba virando uma das referências do time. Vai lembrar que até o Ancelotti o bicho gosta de dar bike, hein, mano? pelo Everton nesse momento. Então, o Richarlison no Everton, ele vai muito bem lá, vive um grande... É Footmaster mesmo. Eu tô agradecendo o Footmaster, tá escrito Total Futebol aqui no tela. Pronto. Ele passa alguns anos lá no Everton sendo destaque até que em 2022, em junho, ele é vendido ao Tottenham. Ele chega no Tottenham por 58 milhões mais bônus, que dá mais ou menos ali uns 300 milhões de reais. É muita coisa, os valores assustam. E na época, quando ele chegou no Tottenham, ele era a contratação mais cara da história do clube. Hoje em dia, ele é a segunda contratação mais cara, que o Tottenham fez uma outra contratação lá, contratou um cara que nem sei quem que é um jogador desconhecido lá que ninguém liga, mas enfim, hoje o Richarlison é a segunda contratação mais cara da história do Tottenham. Eu acho que é por isso o peso então, né, velho? Por isso a cobrança. Realmente, o cara, ele foi contratado pra entregar a parada, né, velho? Infelizmente, ele chega com muita expectativa no Tottenham em junho de 2022. Vai lembrar que em 2022 é pra ter Copa no meio do ano, mas como era no Qatar, por questões climáticas, a Copa foi no final do ano. Então ele teve 6 meses para se adaptar ao Tottenham ali, antes de jogar a Copa. E na seleção brasileira, ele sempre esteve meio presente na seleção, né? Em 2018, ele começa a ser chamado pelo Tite. Ele não vai para a Copa de 2018, mas ele começa a ser chamado em 2018, após a Copa de 2022. Ele começa a entrar mais no novo ciclo que ia ter. Em 2019 ele é campeão da Copa América com a seleção brasileira, e vale lembrar que ele ficou doente. Eu não sei se você lembra disso, mas na final, antes da final, ele fica, não lembro exatamente qual doença que ele pega, porque ele fica doente, mas eu lembro que tem aquela entrevista muito legal que ele esquece o nome da avó dele. Peraí que a gente já vê essa entrevista aqui, mas assim, ele teve bons momentos na seleção, né? Eu acho que ele vai até tocar nesse assunto, mas ele não foi invicto na participação dele. Ele teve bons momentos, porque no final ele foi decaindo, assim, absurdamente. Ele começou a não entregar o futebol que ele estava entregando no início. Deve ser por conta dessa doença aqui, sei lá. Na verdade não, aqui é na Copa América do Brasil, então não tem nada a ver, 2019 isso aqui. A gente lembra, na seleção, por algum motivo, eu lembro até que ele saiu chorando, né? Então, é foda, né, velho? Porque é difícil botar a culpa só nessa barra que ele tá passando. A gente não sabe em que momento começou, mas vamos por partes aqui, né? Vamos ver ele esquecendo a história pra contar dessa Copa América, uma história que termina com um final feliz. Pô, e é impressionante como é que parece um pombo mesmo, né? Meu Deus do céu. Mas teve um drama no meio. Qual é o balanço que você faz dessa sua Copa América? Imagino que vai ser inesquecível pra você. Com certeza, né? É a minha primeira competição, ainda mais aqui dentro do Brasil, dentro da nossa casa. Claro que muitos deram aí como fim de Copa América pra mim, porque tive uma doença grave aí que o tempo máximo aí de cura era 15 dias. E eu tive fé, tive coragem. Mesmo com a dificuldade, eu estava com o pensamento de entrar em campo, de jogar. Claro que é um momento difícil, mas todos meus companheiros me ajudaram nessa recuperação. Coloquei na cabeça que eu ia curar rápido. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu ia direto pro espelho para ver se estava diminuindo o caroço que deu aqui. E eu estava com o pensamento de jogar. E graças a Deus aí, com 4 dias eu fui curado aí. Não é caroço, cara. É sua cara que é assim mesmo. Isso aí nasceu, não tem como, não. Isso aí é nascimento. Nascitura teve isso mesmo. Isso aí já é Deus, né?
Papai do céu que deu. E eu falei com o Miranda antes de entrar, eu falei com ele que eu tava confiante, falei que se eu entrasse, tivesse a oportunidade eu ia guardar. Então só tenho a agradecer a Deus mesmo e aos meus companheiros, né? E como eu falei lá no início, lá que eu comemorei minha convocação, falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó, né, que tá lá com seus 80 e poucos anos. Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela. Lembro, e agora é só comemorar e com a minha família que tá aí no Maracanã. E também lembrar, né, que meu primeiro gol aqui no Maracanã foi de pênalti, justamente lá naquela trave. Então foi um momento marcante que vai ficar sempre na minha memória. Qual que é o nome da sua avó? Sua bisa tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Queria mandar um beijo aí pra minha bisavó. Você tá bem? Como é que chama a bisa? Porra, agora eu esqueci, velho. O gol é pra ela aí, ó. Se você que é minha bisavó, sabe quem é. Esse é o nome da bisavó. A gente fez matéria com ela. Enfim, ele era um reserva da seleção naquele momento. Pô, E em 2021 foda. tem as Olimpíadas, onde ele é o artilheiro olímpico, é campeão do torneio em Tóquio, vai muito bem, ele joga com a camisa 10 de seleção, ele deita, ele é o grande protagonista daquela seleção naquele ano das Olimpíadas. 2021 ele vai muito bem, e 2022 ele vai pra Copa do Mundo e ainda como 9 da seleção brasileira. Então o Richarlison tava assim chegando já na Copa de 2022 Caralho, com isso uma aqui grande é ele? expectativa, né? Ah, não é Tava não? jogando muito confiante. Falei, pô, o Charles com rabinho. E na Copa de 2022, logo na primeira partida, o jogo tava muito difícil, o Richarlison acaba fazendo um golzinho lá, que a bola sobra pra ele na área e tal, ele faz o gol, e daí tá, legal, o Richarlison tá fazendo um gol sofrido, nós tá ganhando o jogo, e daí, o que ele faz? Ele mete um golaço, o gol mais bonito da Copa com certeza, que foi o gol dele, ele faz um golaço, é coisa de outro mundo que ele faz. Se eu não me engano, foi até eleito o melhor gol da Copa, Copa né? do Richarlison poderia acabar ali, já que ele já ia ter feito muita coisa. Inclusive, na minha opinião, o Richarlison, ele fez 3 gols só na Copa do Mundo. Só isso, né? Eu sei, 3 gols em Copa do Mundo é bastante coisa, mas a galera às vezes passa um pouco dos limites com a Copa do Richarlison, né? Em questão de expectativa, o Richarlison fez uma Copa do Mundo boa, ele fez esse golaço na primeira partida, que é histórico esse gol, e ponto. Fez outro gol, o primeiro gol desse jogo aí, e depois ele fez um gol nas oitavas contra a Coreia. Contra a Croácia ele fez um jogo sumido, no segundo jogo ele também fez um jogo abaixo, sumido também, mas também a seleção brasileira não é uma seleção que dava muitas oportunidades do... Então, esse é o ponto, né? A seleção, pra mim, foi uma seleção controversa, né? Principalmente por ter algumas pessoas que a gente não sabe aonde tá hoje em dia, particularmente. Então, assim, é difícil falar que foi uma Copa ruim do Richarlison, é muito difícil dizer isso. Por quê? O cara entregou 3 gols e tal, fez um puta de um golaço, mas, a gente tem que pensar na Copa como um todo. A partir de determinado momento, o Richarlison simplesmente sumiu, evaporou. Ele não aparecia mais. O cara que a gente estava considerando como o novo R9 não estava sendo o 9. Ele não estava empurrando para a rede. E é difícil usar esse argumento que o cara tá falando aqui de que não tinha qualidade do lado dele, porque tinha o Neymar. Tá, hoje em dia a gente tá aí refém do Neymar. Porra, tem que voltar o Neymar. Então, se a gente estava refém dele, na época que tinha... Falar que não tinha qualidade ao lado é complicado. Mas, de toda forma, é inegável que o Richarlison, no mínimo, entregou uma Copa decente a participação dele até onde ele foi realmente, né? E eu repito, a gente não sabe quando que começou essa treta dele. Às vezes começou no meio da Copa, né? Porque desde que voltou, ele ficou fudido. Então, às vezes começou no final da Copa e por isso que ele decaiu da forma que foi. O Richarlison marcar. Vai lembrar que no jogo contra a Croácia a gente tava com dificuldades pra criar. No segundo jogo da Copa do Mundo a gente também teve dificuldades pra criar. Então, nas bolas que chegou, o Richarlison foi muito bem na Copa. E após essa Copa do Mundo, o Richarlison... Ó, isso aqui eu vou falar, eu valorizo, viu, mano? O cara deitado no chão, rodando e tentando empurrar pra rede. Isso aqui, pra mim, quem tem é o Endrick também. Ele gosta de fazer gol. Isso aqui eu valorizo. Pra mim é uma qualidade boa do Richarlison. Começou a ter vários problemas fora de campo, dentro de campo. Sede Depois de gol. da Copa, foi a queda do Richarlison. Ele continuou sendo chamado para a seleção brasileira após a Copa de 2022, mas sempre não conseguindo marcar gol, sempre muito mal. Caralho, Douglas Até que ele Costa. sai no jogo lá, ele chora, fica muito mal. E daí a gente começa a ver que ele tava mal psicologicamente. E no Tottenham ele Cebolinha. também não estava muito bom. Bom da cabeça, no caso. Ele tava bem mal. Ele na temporada
temporada toda ele tava jogando a temporada, ele tinha marcado um gol em toda a sua primeira temporada. Então a contratação mais cara da história do clube, marcar um gol na sua temporada de estreia, é bem decepcionante, é ruim e tal. Então teve toda uma pressão, daí ele começou a se machucar, começou a ir pro banco de reservas, começou a ficar desconfiando, sem confiança nenhuma, e depois a gente descobriu que ele tava com problemas psicológicos. Ele mesmo falou publicamente que ele tinha que ir atrás de psicóloga porque ele tava muito mal da cabeça e etc. Eu sou... Assim, talvez a solução pra ele seja baixar um pouco a régua, igual ele fez aí, igual ele tava no Everton, igual ele foi pro Watford. Então, tipo assim, talvez seja o mesmo caso do Antony, né? Que tava tendo um monte de problema pessoal lá também, não tava desempenhando nada no Manchester United. Foi pro Betis, tá arregaçando. Às vezes esse é o parâmetro, abaixar um pouco a régua, o nível de competição, e ir para um time um pouco menor, talvez voltar pro... porque voltar pro Everton é 6 por meia dúzia, né? Ele vai só trocar quem tá ao redor, vai continuar na Premier League. Então talvez ir para um time de fora, ir para um time da La Liga, talvez a Bundesliga, alguma coisa pequena, né? Algum time menor, que tem uns adversários um pouco menos agressivos. Porque uma semana o Tottenham pega o Liverpool, depois o City, depois o Arsenal, depois pega o Nottingham Forest, que tá voando. Então é foda, é difícil. Aí ele entra, não vai conseguir desempenhar mesmo. Embaixador da USP Vida, né? Também sou embaixador do Hospital do Câncer, lá em Barretos. Então, eu ajudo muitas pessoas, assim, sabe, de coração mesmo. Porque isso vem de mim, vem da minha família. Eu sei que eu posso fazer um mundo melhor, né? Mesmo que muitos não acreditem, eu sei que eu posso melhorar. Transparente, puro, humano e extremamente corajoso. Ao contrário da maioria dos atletas profissionais. Chalinho, como é chamado por amigos e familiares, abordou causas sociais e um drama pessoal que ele jamais havia se pronunciado em público. O que vocês vão ouvir agora é mais uma lição de vida e de renascimento de um jogador que, não por acaso, é ídolo de milhões e milhões de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Um depoimento para ficar como uma lição e não como um julgamento entre tantos que ele sofreu por ser verdadeiro. Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar pra casa. Já queria voltar pro quarto, porque, sei lá, não sei o que tava dando na minha cabeça, velho. Não sentia... Eu cheguei a falar com meu pai que eu ia desistir. Cheguei a falar com meu pai que eu ia desistir. No auge da sua... Cheguei. Dá até, tipo, tristeza, assim, de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi... Caralho. Só eu, assim, sabe? O que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo. E descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que... Eu não quis dar detalhe. Não desistir é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, acaba chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava quase isso, né? Numa depressão ali, tipo, sei lá. Eita, porra. E tava querendo desistir, velho. Sei lá, tava sofrendo muito ataque depois da Copa. E junto com esse problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Afetou, tipo, nunca... Logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo, parece que desabou tudo, velho. E eu falo, eu dei uma entrevista recente aí, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte, e sei lá, velho. Caralho, mano. E hoje eu posso falar, procura um psicólogo, você que tá precisando de um psicólogo, procura, porque é legal, você se abrir assim, você tá conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso pro mundo, né, do futebol, pro mundo extracampo também, porque é muito importante. E só querendo não salvar a vida, velho. Eu tinha esse preconceito antes, eu falei na entrevista que eu tinha esse preconceito antes. Eu achava que era frescura, né? Frescura, achava que eu tava doido, achava que... da minha família mesmo, tem pessoas que acham que quem vai pro psicólogo acha que é louco, acha que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso, a melhor descoberta que eu tive, assim, na minha vida mesmo. E todo essa... Caralho, mano, tipo assim, ele não quis entrar em detalhes ali, tudo bem, né? Principalmente pelo nível que parece ser de seriedade aqui. Eu não sei se ele, como ele disse, 7 anos, pessoa que convive comigo há 7 anos, talvez seja esposa, né? Alguma traição, algo do tipo. Amigo, né? Mas amigo é foda, porque amigo de 7 anos pra frente, difícil você crer assim demais. O que eu consigo pensar talvez é em esposa, alguma coisa relacionada a isso.
Caralho, que bagulho feio, hein, velho? Não sei se ele é casado, na verdade. Que barra, hein, mano? Que barra. Essa jornada do Richarlison, desde o América até o Tottenham, é uma coisa que hoje em dia no futebol é uma coisa que os jogadores querem fazer isso, né? Os jogadores hoje estão sendo revelados pelos times e estão saindo do Brasil para jogar em times pequenos da Inglaterra, no caso, né? Vamos jogar. Ou em gigantes, né? Tá saindo pro Chelsea, tá saindo pro Real Madrid, tá saindo pro Barcelona, tá um bagulho doido. Bagulho doido, a régua tá lá em cima agora. Premier League com a ideia parecida com o Richarlison. A ideia dele foi muito inteligente, né? Ele saiu, foi pro time pequeno, que é o Watford, depois foi pro time maior na Inglaterra, que é o Everton, e depois foi pro time maior do Everton, que em questão de história, não sei se é muito maior assim que o Everton, que é a questão do Tottenham, que hoje é um time que joga Champions League, um time que sempre tá lá em cima, brigando por vaga, é um time que... Em relação ao Everton é sacanagem, é muito maior que o Everton. Mas assim, em questão de história... O Everton tem bastante história, passou por muita coisa junto com o Liverpool. Então, de história eu acho que o Everton é maior, mas em relação a título, nome, dinheiro, o Tottenham é 1000 vezes maior. Que tem uma vitrine muito legal, então hoje em dia os jogadores estão buscando isso cada vez mais. Sair do clube do Brasil, de um clube grande do Brasil, ir para um time médio, pequeno da Inglaterra, fazer uma boa temporada e depois ir para um time grande da Inglaterra ou algum time grande da Europa. Tá acontecendo bastante isso, o Richard fez isso, deu muito certo, mas infelizmente foi afetado por problemas psicológicos. Hoje em dia ele tá bem sumido da seleção brasileira, não tá sendo chamado pela seleção porque ele tá lesionado. Nessa atual temporada ele fez 14 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Mas enfim, é um jogador que teve problemas de lesão. Teve sim, ele falou que isso afetou ele, mas o pior disso tudo foi questões psicológicas. Muita gente vai falar que, como que ele tem problemas psicológicos, sendo que ele é um jogador, ganha muito dinheiro, não tem como ele tá triste, não sei o que. A galera fala muito isso do Dele Alli, né? Eu vi um post recentemente falando do Dele Alli, que as pessoas falam, como o Dele Alli tem depressão, não sei o que, ele ganha milhões e milhões. Sendo que o Dele Alli falou que tinha depressão porque sofreu muito na infância, foi abusado, não sei o que, então tinha todo o contexto porque o Dele Alli tinha alguns problemas psicológicos e a galera falou, eita aí, ele é jogador, ganha milhões, não pode mais ficar triste. E o Richarlison a mesma coisa, né, ele ganha muito dinheiro, ganha, e só por isso ele tem que estar sempre feliz. Óbvio que existe uma diferença, né, você ficar triste trabalhando como CLT e você ficar triste sendo rico, existe sim uma grande diferença. Concordo em partes aqui no caso do Footmaster, né, porque a doença, principalmente a depressão, é uma doença muito sorrateira que chega do nada, chega nas pessoas que a gente menos imagina que pode chegar. Obviamente eu não sou profissional, aqui eu tô falando pelos cotovelos, mas eu acho que tem um pouco de lógica. Principalmente nesse caso aí do Richarlison é complicado porque juntou muita coisa. O que ele tava passando, pessoalmente, as lesões que afetam muito a cabeça. Poxa, será que a minha última temporada? Será que eu não vou conseguir voltar a jogar? Será que eu vou continuar indo pra Copa do Mundo? Será que eu vou pra seleção? Então é um turbilhão de coisas. E assim, a única coisa que pra mim difere uma pessoa que vai ter depressão, que é CLT, no exemplo que ele disse, de uma pessoa como o Richarlison, que ganha muito dinheiro sendo jogador de futebol, é os meios de tratamento. Só isso. Só isso. Porque as razões independem de circunstância financeira. Se o cara tem 1 milhão, tá em Paris, tá na Torre Eiffel, isso pra muitas pessoas não é nada. Pra muitas pessoas que principalmente ganham dinheiro e chegam em um patamar inesquecível, que pra elas era inalcançável, e ela se depara, poxa, mas eu não tenho ninguém ao meu lado, eu não tenho nada realmente concreto, são só bens materiais e dane-se. Essas pessoas normalmente são as que mais entram em depressão. Então é muito, muito, muito complicado. Essa doença é desgraçada. Essa doença é muito difícil e sem ajuda profissional, muito provavelmente, ou assim, pra não dizer 100%, as pessoas não conseguem sair. É uma doença muito foda. Mas, mesmo assim, a tristeza é um problema que não escolhe o tamanho da conta pra entrar na cabeça. Então, Richarlison acabou que foi procurar ajuda psicológica. Eu acho que isso mostra uma coisa muito legal. E imagina se o Luan do Grêmio, vai atrás disso daí também. Porque o Luan do Grêmio, a gente viu sim que o cara caiu de rendimento por conta de problema psicológico. Não só ele, como vários jogadores, e isso acontece muito. Porque o jogador, o corpo e a mente estão conectados. E se ele tiver com o corpo no prime, no auge físico dele, mas a cabeça estiver mal, vai atrapalhar bastante. E existe até um estudo, se você
tá com pensamentos ruins, muito triste, o seu corpo, ele não recupera de lesões, é mais difícil recuperar lesões, é mais difícil o seu corpo estar saudável. Se você tá com a cabeça mal, o seu corpo prejudica muito o seu corpo. Então, se você tá mal da cabeça, seu corpo demora mais para recuperar de lesão, para recuperar fisicamente. Então, tem todo esse contexto. E legal que o Richarlison foi por ajuda, acredito que ele está melhorando. Nessa temporada ele tá meio, podemos dizer, afastado dos gramados porque teve uma lesão. Não sabemos quando ele volta, mas é um cara que tá no momento hoje. Não vejo ele indo pra Copa de 2026. Pode ser que ele recupere o futebol na próxima temporada e dê tempo de voltar pra Copa, mas no momento eu acho o Richarlison tá sumido aí dos holofotes. Quem sabe o Richarlison volte pra seleção, porque é um cara que representou bem com essa seleção. Ele é novo ainda, bateu né? no peito, sempre chamou responsabilidade quando dava, e é um cara que honra com essa seleção. Espero que ele possa ali voltar daqui a um tempo melhor da cabeça, melhor fisicamente, melhor tecnicamente, e é isso. Comente sua opinião, você acha que o Richarlison ele pode ter sim a sua volta por cima? Comente aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, e muito obrigado, e voltamos pro próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, e é nóis, tamo junto. Por fim, terminou muito mais sério do que eu imaginava, né? É um vídeo muito bom aí, parabéns Futimaster pelo seu conteúdo. Obviamente eu acompanho você há algum tempinho já, por mais que eu nunca tenha trago aqui pro canal, e seus vídeos são muito, muito bem produzidos. Parabéns aí pelo seu conteúdo e continua firme aí, você que tá assistindo esse vídeo, entra no canal do Futimaster. É um caso muito sério, não sabia particularmente que o Richarlison estava passando por essa barra toda, e é uma situação muito mais delicada do que eu imaginei, né? Eu achei que fossem as lesões, eu fiquei sabendo também que ele estava passando por esses problemas, mas não sabia que era tão a fundo, não tinha visto essa entrevista para a ESPN, por exemplo. Mas de toda forma, obviamente esse vídeo não vai chegar pro Richarlison, então eu vou falar para você que se você tá passando por qualquer problema desse tipo, o número é 188, liga 188, que se você tá precisando de ajuda, é 24 horas, então não tem custo. Se você tá passando por alguma barra e precisa de ajuda, o número é 188, Centro de Valorização da Vida, beleza? De toda forma, se inscreve no canal, pessoal, entra no canal do Futimaster de novo, deixa o like lá, se inscreve aqui no canal, vem acompanhar o que tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal. Então, se você não se inscrever, não deixar o like, você vai acabar perdendo algum, e são vídeos muito legais, que eu trago a minha opinião, trago análises, e também a gente traz algumas reações, beleza? Eu espero vocês em um próximo vídeo, e falou!